Olá, ouvinte do Corajosamente. Bom dia, Dário. Bom dia, mãe da Cíntia. Só os VIPs aqui primeiro. Tem milhões de VIP. Não vou começar com VIP, não, senão vai dar merda isso. Estamos aqui. Cancela o VIP. Estamos aqui em mais um episódio do Corajosamente. Eu sou o Bruno De Mauro. Estou aqui com Cíntia Cruz, maravilhosíssima. Cíntia Cruz, como está você e qual é o tema delicioso de hoje? Olha, acho importante começar o episódio cumprimentando minha mãe, porque ela não perde um episódio do Corajosamente, a nossa maior fã desde o princípio. Então, um beijo, mãe. Tudo bem? Bom dia. Hoje nós falaremos sobre velório em vida. Fomos impactados aí por uma notícia umas semanas atrás e a gente queria conversar, contar um pouco para vocês sobre isso e também matar a saudade, porque já tem umas semanas que a gente não posta um episódio, sabe? Porque tem uma das pontas dessa dupla que estava bem ocupada nas últimas semanas, priorizando, né, coisas, enfim, da vida aí, e achamos melhor dar um tempinho pro Bruno se organizar e dar conta de tudo e não ficar estressado e gravar feliz e contente. Então, estamos aqui de volta com o tema Velório em Vida. Posso explicar de onde surgiu a ideia do episódio? Claro, vamos embora. Bom, tem algumas semanas saiu uma matéria pelo G1 e eu acho que o Fantástico também cobriu, do Thiago, que é um cara de 47 anos que tá com câncer terminal. E ele se deu conta no velório do pai que todas as pessoas que o pai amava, os grandes amigos, né, de uma vida inteira, estavam todos lá reunidos contando as histórias do pai, falando sobre quem o pai foi e tal, menos o pai, que estava morto, né? E ele falou, nossa, que triste, né? Assim, que na nossa, sei lá, nosso último momento na Terra, tá todo mundo que a gente ama, que a gente queria estar perto, que às vezes não consegue reencontrar não sei quanto tempo, mas a gente não consegue estar presente nessa celebração, né? E como ele, o Thiago, tá com câncer terminal, realmente ele continua fazendo químio, tudo, né, para amenizar, mas não tem cura. Ele já foi, eu ia falar desenganado, mas é ruim essa palavra, né? Enfim. Ele resolveu fazer um velório em vida. Então, ele juntou os amigos, convidou as pessoas que ele ama e resolveu fazer uma festa para que esse velório acontecesse com ele presente. E aí, o negócio chamou tanta atenção que era para ser uma festa para 50 pessoas, depois virou 100, depois virou vem quem quer. Traz uma Tamo carne, o aí, carvão e a traz o cerveja. negócio. E aí teve samba, teve show, enfim, foi um negócio maravilhoso assim. E a maneira com que o Thiago olha para esse processo de tá morrendo, que eu acho que é uma coisa legal pra gente falar aqui, né? Porque ele falou que todo mundo pergunta pra ele: "Nossa, Thiago, como que é tá morrendo?", né, assim. E aí ele responde que ele não sabe, porque ele tá vivendo muito. Ele tá aproveitando assim tudo que ele pode pra celebrar, pra curtir. Então ele não sabe o que é estar morrendo. E eu acho que isso mexe tanto com a gente, porque, principalmente assim, né? Eu vou falar pelo Brasil, que é a cultura que eu tô inserida. A gente tem uma distância da ideia de morte, um medo, um tabu, sei lá, a gente nem fala muito sobre isso, né? Então, eu queria que a gente falasse sobre morte, sobre celebrar a vida também, e estar vivo de verdade, e aproveitar enquanto estamos vivos, enfim. Mas queria te ouvir, Bruno. Quando você leu a notícia, quando você pensa no velório em vida, o que que te vem à cabeça? O que que. Queria também começar dizendo, Cintia Cruz, que é importante que o ouvinte saiba, para que talvez ainda quem não saiba disso sobre você, que é, você evita falar sobre morte, né? Você começa a falar sobre morte assim, Cintia vai, levanta e pega, vai pegar uma água assim e larga a conversa, ela não participa. Então, estar nesse episódio aqui hoje é uma coisa importante. Então, ouvinte, saiba disso, que Cintia Cruz está aqui, ela propôs o tema ainda, inclusive, porque Tudo por vocês, hein, queridos? Olha aí. eu ia dizer porque agora você está pronta, finalmente, para começar a mastigar e a destrinchar este Oh, tema. me Mas, sinto, me sinto pronta, é verdade. boa. Mas também é pelo ouvinte. O ouvinte consegue, consegue estar aqui compartilhando com a gente esse momento. Sobre
a morte e sobre essas coisas relacionadas à finitude, temos um episódio sobre luto. Inclusive, ouvinte, se você está precisando dar uma chorada, recomendo o episódio sobre luto, que estará na descrição desse episódio, onde eu e Cintia Cruz damos a nossa chorada ali. Então, acho que você vai nos abraçar e se afogar junto conosco. E eu acho que esse tema do velório e da finitude, da morte, é algo que é importante. E concordo completamente o quanto a gente fala pouco sobre na nossa cultura. E fala tão pouco que é algo que eu mencionei nesse episódio de luto também, que é eu cresci não indo a velórios. Eu acho que se talvez fui em um quando era criança ou adolescente, foi isso, não fui mais. Eu não tenho memória assim, sabe? E o primeiro velório que eu realmente fui, que eu tenho memória, é a minha mãe, quando ela faleceu. E aí eu penso assim, se eu já tivesse passado pela experiência de vir em velórios, eu acho que essa experiência teria sido ainda menos dolorosa do que é ter participar do velório dos nossos pais, né? Então eu vejo o quanto eu senti que faltou essa pré-experiência, sabe, do que é o sentimento e talvez eu até tivesse tido uma experiência melhor durante o velório da minha mãe, se eu já tivesse entendido sentimentos que acontecem durante um velório, a perda, a finitude, os momentos de raiva, de alegria, tudo que acontecem ali. Que eu fui entender só depois, com terapia, com o tempo esses sentimentos todos que aconteceram durante o velório dela, né? E também a morte e tudo mais. Mas como esse foi um primeiro momento, eu tinha 25 anos quando isso aconteceu, e eu lembro que foi o primeiro momento em que eu também tive contato com essa característica única que nós temos, não única do ser humano, mas que vai ser presente na nossa vida, que é o morrer, terminar um dia, colocar um ponto, talvez final, talvez uma vírgula, não sabemos. Mas eu lembro de quando eu vi isso, o quanto foi de uma forma bonito entender de que nós caminhamos para um fim. E de que esse fim não é algo que a gente deve ficar pensando, não deve viver a vida como se não tivesse. A gente vai morrer um dia, então vamos viver loucamente. Tipo, não, acho que uma coisa não explica a outra. Eu acho que ter um fim é uma parte que é parte da vida, de tudo que está vivo. Mas o velório em vida, Cintia Cruz, é algo que eu não tinha concretizado na minha mente dessa maneira. Então a gente pode falar sobre a finitude, sobre a morte, mas o velório em vida é de uma ideia, uma genialidade maravilhosa de se pensar. Porque, tudo bem, a gente vai falecer, o Thiago tá com câncer terminal, ele vai falecer, não dá para saber o que ele pensa, ou dores, ou etc. Mas ter a ideia de celebrar com os amigos a vida é algo maravilhoso. Apesar de dar o nome velório, né, que a gente tem o velório como algo disso, é uma celebração da vida enquanto ele está vivo. E eu já quero aqui planejar o meu, que vai acontecer, inclusive eu já vou avisar a todos, então as pessoas vão ter que vir no meu velório de vida um dia. Espero saber com antecedência de que quando que algo que vai acontecer, vai estar lá com 100 anos, fala o médico, ó, já está com 100 anos, já tá na berola aqui, né? Se for fazer aquela festa, tá na hora agora, porque vai dar mais uns 2 ou 3 anos só. Então, Esse vamos é o ver aí que momento, tá. esse é o momento. Se tá pensando em fazer o velório em vida. Inclusive, acho que a gente devia fazer isso cultural. A gente tem tanta festa que é inútil aí, a gente remove uma dessas festas inúteis e pega essa festa do velório em vida. E faz o velório em vida. E E celebra. o que precisa ter no velório em vida, assim? Tipo, lá no do Thiago, a mãe dele fez um discurso, os amigos falavam sobre ele, assim, né? Com ele ouvindo, e, tipo, né? Não... O que você acha que tem que ter no velório em vida? Assim, vamos pensar pelo ponto de que é um velório. Vamos pensar assim, vamos dizer que seja o meu velório ali, vou me usar como exemplo. É o meu velório.